Bom, pessoal, continuando aqui, ah, vamos falar agora de individuação, tá? A primeira coisa que eu destaco é que individuação é diferente de individualidade. O que seria individualidade? São as preferências do indivíduo, as preferências individuais do indivíduo. Por exemplo, eu gosto de azul, você gosta de verde, outra pessoa gosta de vermelho. Isso diz respeito à individualidade, tá? De cada um, suas peculiaridades de cada um. Individuação, Jung fala no seu livro O Eu e o Inconsciente, que é o desenvolvimento de características universais do indivíduo. Ou seja, ele até dá um exemplo bem interessante. Vou falar esse exemplo agora. Cada um de nós tem um rosto, tá? E o rosto é uma característica universal. Nosso rosto tem 2 olhos, nariz, boca, né, sobrancelhas, etc. Mas cada rosto, mesmo os parecidos, tá, se desenvolvem de uma maneira diferente. Cada um tem as suas peculiaridades. Algumas pessoas são mais expostas ao sol, né, o que você vê refletido na pele, né, outras não, outras estão num clima frio, etc. Só que esse rosto, que é um elemento universal, é desenvolvido de uma forma diferente em cada pessoa, tá? Então, a melhor forma do rosto do indivíduo se desenvolver com os elementos que ele possui é a individuação. Ou seja, a melhor forma de meu nariz se desenvolver, meu olho se desenvolver com os recursos que eu possuo, diz respeito à minha individuação, tá? Isso vale para cada um de nós. Vamos pegar esse conceito e colocar nos complexos, tá? Que é a personificação do arquétipo. Então, a melhor forma de eu desenvolver a ânima, no meu caso, é a minha individuação. A melhor forma de uma mulher desenvolver, uma mulher específica, por exemplo, Maria, desenvolver o seu ânimos, é a individuação da Maria, tá? Então tem essa diferença de individuação e individualidade. Na individuação, o indivíduo vai se tornar quem de fato ele é, ou seja, a sua essência, tá? Isso vai incluir a superação das máscaras, tá? Que ele adquiriu durante a vida da persona. É um confronto um pouco delicado, porque existem máscaras da persona que o indivíduo vai acreditar que é a sua essência, que na verdade não é, tá? Então, num processo terapêutico, tá, ele vai descobrir a sua essência, tá? Então ele vai superar as máscaras da persona, tá? E também uma consequência, ele vai deixar de projetar a sua sombra nos outros, tá? O que isso significa? Ele vai reconhecer a sua sombra, reconhecer as características ruins que ele não suporta nele mesmo, ele vai ter que incorporar essas características, aceitar, tá? E quando isso acontecer, ele vai deixar de projetar essas características, que seria a sombra, nas outras pessoas. Uma consequência é que ele vai aprender na individuação a aceitar as outras pessoas como diferentes, tá? Ele vai aprender a respeitar a diferença dos outros, tá? Na individuação, o homem vai ter que fazer um enfrentamento da sua ânima, a mulher do seu ânimos, né? Vai ter que incorporar os opostos, os elementos positivos e negativos de cada arquétipo, ou seja, dos elementos que constituem o inconsciente coletivo, tá? Como os arquétipos são inúmeros, tá? A individuação ela se constitui como uma meta, tá? É uma jornada, o que vale é a jornada, tá? É uma etapa, é um processo, é um percurso para a vida toda, tá? Para o resto da vida, ok? Existem algumas técnicas que facilitam o processo terapêutico, mandalas, a imaginação ativa, análise dos sonhos, tá? A gente vai ver agora um desses processos, que é a questão das mandalas,
tá? Vou falar dos outros, da imaginação ativa, dos sonhos e do processo terapêutico nas próximas aulas. Bom, mandalas a gente já teve uma noção básica lá, no confronto com o inconsciente. Tá? Mandala é uma palavra do sânscrito que significa círculo. Tá? Então, geralmente, ela é uma figura circular ou uma figura quadrada. Tá? Que na psicologia analítica, uma figura de 4 lados diz respeito à individuação. Tá? E sobre mandalas, ela não precisa ser uma mandala tão bonita quanto essa aqui dos monges budistas, tá? Você vai confeccionar a sua mandala. Veja, interessante essa mandala das crianças aqui, porque a mandala ela é um reflexo, uma foto, seria uma foto de como está o seu inconsciente agora. Ok? No livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, Jung trata de uma paciente lá e ela faz o desenho de várias mandalas durante as sessões. Então você vai ver como é que está o processo terapêutico dela, né? Como ela diz como ela está se sentindo e como isso se reflete nos desenhos das mandalas que ela faz. E Jung inclusive analisa faz uma análise, né, das mandalas, é muito interessante. Então isso está no livro lá, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Bom, algumas considerações de Jung sobre mandalas, tá? Isso aqui, ele começou a desenhar mandalas naquele confronto lá com o inconsciente, quando ele tinha rompido com Freud. Meus desenhos de mandalas eram criptogramas que me eram diariamente comunicados acerca do meu estado, do meu si mesmo. Eu podia ver o meu si mesmo, isto é, minha totalidade, estava em ação. É verdade que inicialmente só podia compreender tal processo intuitivamente. Entretanto, os desenhos já me pareciam possuir o mais alto significado e eu os guardava como pérolas raras. Tá? Tinha o claro pressentimento de algo de central e, com o tempo, adquiria uma representação viva do si mesmo. Ela me aparecia como a mônada que eu sou e que é o meu mundo. A minha mandala representa esta mônada e corresponde à natureza microcósmica da alma. Ou seja, os desenhos, né, que ele estava fazendo, ele estava percebendo que diziam respeito ao si mesmo dele, o eixo que controla o inconsciente coletivo. Tá? E seria um reflexo da totalidade dele naquele momento, tá? E era um caminho para ele, o que ele devia seguir, tá? No começo ele estava fazendo desenhos sem compreender, mas depois ele passou a compreender os desenhos, tá? Só quando comecei a pintar mandalas vi que o caminho que era necessário para percorrer e cada passo que devia dar. Tudo convergia para um dado ponto, o do centro. Compreendi sempre mais claramente que a mandala exprime o centro e que é a expressão de todos os caminhos, é o caminho que conduz ao centro, à individuação. Ou seja, o centro da mandala, tá, representa o self, o self com S maiúsculo, tá, que é o centro do regulador do inconsciente coletivo. Tá? É um detalhe interessante que atualmente muitas pessoas têm dificuldades, elas estão tão separadas do inconsciente que o elemento central de algumas mandalas está vazio, não tem nada lá. Tá? Então é uma característica do nosso tempo, as pessoas estão tão separadas do inconsciente que elas estão com dificuldade de desenhar mandalas. Tá? De 1918 a perto de 1920, tornou-se claro para mim que a meta do desenvolvimento psíquico é o si mesmo. A aproximação em direção a este último não é linear, mas circular, isto é, circunambulatória. Uma evolução unívoca existe quando, muito no princípio, depois de tudo, não é mais que uma referência ao centro. Ou seja, a mandala ela vai representar um desenvolvimento, principalmente quando você está fazendo ela no processo terapêutico, ela vai representar o desenvolvimento
da sua psique, a sua integração dos elementos no caminho da sua individuação, tá? E muitas vezes no caminho da individuação você vai passar pelo mesmo ponto que você já tinha passado. Por isso que ele vai dizer que a aproximação não é linear, mas circular. Você diz, olha, eu já presenciei esse arquétipo, já vivi isso, mas desculpa, precisa viver de novo, né? Por isso que a aproximação, por isso que o percurso é linear. Linear não, é circular. Você às vezes precisa passar pela mesma experiência de novo, compreender aquilo, tá? Para poder incorporar. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Só lembrando, mandala, você desenha com a imagem que vem. Você diz, olha, eu vou desenhar uma mandala agora. Com qualquer imagem que vem no inconsciente. Não precisa ser aquelas coisas você vê às vezes revista em bancas de revista, livros que ensinam técnicas a desenhar mandala. Não. É um reflexo do seu inconsciente. Pode ser qualquer coisa que você venha desenhar, tá? Não precisa ser colorido, pode não ser. Você vai decidir na hora, tá? É apenas o ato de você se entregar, você vai se entregar ao ato de desenhar, tá? Aquela mandala, que ela vai ser um reflexo do seu inconsciente naquele momento. Então, pessoal, nessa aula é isso.